A mão de Carolina pousou sobre a mesa com um envelope branco, e eu soube, naquele exato segundo, que minha farsa estava prestes a se transformar em algo muito maior do que eu havia planejado. O silêncio no restaurante parecia engolir até o barulho dos talheres ao redor. Meu filho Ricardo desviou o olhar. Simone, minha nora, mordeu o lábio inferior com força. E eu, Débora Cardoso, 63 anos, diretora regional de operações de uma multinacional, sentada ali com minhas roupas surradas e meu cabelo mal penteado, precisei de cada grama de controle que construí ao longo de décadas para não pegar aquele envelope e jogar na cara daquela mulher. Mas antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Sabe quando você sente que está prestes a testemunhar algo que vai mudar tudo? Era exatamente isso. O envelope ali, imaculado, sobre a toalha de linho branco, que provavelmente custava mais que o aluguel de muita gente. Eu podia sentir o peso do dinheiro dentro dele sem nem precisar tocar. E a expressão no rosto de Carolina, aquele misto de piedade fingida e superioridade genuína, me fez lembrar exatamente por que eu havia decidido fazer aquilo. 3 semanas antes, Ricardo tinha me ligado. Meu filho, meu único filho, a razão pela qual eu acordava às 5 da manhã há 35 anos. A voz dele estava diferente ao telefone, carregada de algo que eu não conseguia identificar completamente. Ansiedade, talvez. Ou vergonha. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa, ele havia dito. E meu coração apertou daquele jeito que só mãe entende. A Carolina e o Roberto querem te conhecer. Simone está insistindo. Eles vão estar em São Paulo na próxima semana e marcaram um jantar. Eu deveria ter ficado feliz. Era um passo importante conhecer os pais da minha nora. Mas tinha algo na voz do Ricardo que me incomodava. Uma hesitação. Um peso. Que ótimo, filho. Vou adorar conhecê-los, respondi, observando da janela do meu apartamento na Vila Mariana a cidade começar a acordar lá embaixo. É que, mãe? Ele pausou, e nessa pausa eu senti o abismo se abrir. Eu disse para eles que você é uma pessoa simples. Sabe, que sempre viveu com pouco, que trabalhou a vida toda, mas nunca teve muito conforto. Fechei os olhos. Respirei fundo. E naquele momento, 3 décadas de reuniões corporativas me ensinaram a não reagir impulsivamente. Por que você disse isso, Ricardo? Porque é verdade, não é? A voz dele ficou defensiva. Você sempre viveu nesse apartamento pequeno. Nunca quis nada muito luxuoso, nunca viajou, nunca teve carro. Eu só contei a realidade. A realidade. Meu filho de 35 anos, formado em administração, casado há 2 anos, achava que conhecia minha realidade. Achava que meu apartamento de 2 quartos era pequeno porque eu não podia pagar por mais. Achava que meu Corolla 2015 era velho porque eu não tinha como trocar. Achava que minhas roupas discretas eram tudo que eu podia comprar. Entendo. Foi tudo que eu disse. E era verdade. Eu entendia. Eu entendia perfeitamente. Desliguei o telefone e fiquei ali parada, olhando para o espelho da sala. Débora Cardoso olhava de volta para mim. Cabelos grisalhos que eu nunca tive paciência de tingir. Rugas que eu ganhei honestamente, cada uma delas uma medalha de guerra. Roupas confortáveis de Renner e Riachuelo, porque depois que você passa dos 60, conforto importa mais que marca. Meu filho não sabia. Eu havia me certificado disso. 80 mil reais por mês depositados em uma conta que ele nunca viu. Investimentos que eu construí tijolo por tijolo, ação por ação, durante 30 anos. A empresa onde eu era diretora tinha meu nome na placa, mas eu nunca levei Ricardo lá. Por quê? Porque eu quis que ele construísse a própria vida. Quis que ele não esperasse herança, não contasse com dinheiro fácil, não se tornasse um desses jovens mimados que só sabem esbanjar o que não conquistaram. Mas agora, sentada naquele jantar nos jardins, com um envelope branco na minha frente e os olhos de Carolina me estudando como se eu fosse um inseto interessante em um laboratório, eu percebi que minha estratégia tinha um efeito colateral que eu não havia previsto. Meu filho estava com vergonha de mim.
Débora! A voz de Carolina era aveludada, do tipo que se aprende em escolas de etiqueta caras. Eu e o Roberto temos algo que queremos conversar com você. Roberto, o marido, acenou com a cabeça. Ele era um homem grande, de barriga proeminente, com um Rolex que refletia a luz das lustres. Durante o jantar inteiro, ele tinha falado sobre a mansão deles no Morumbi, sobre as férias em Portofino, sobre o iate que estavam pensando em comprar. Cada frase era uma demonstração de poder, cada palavra cuidadosamente escolhida para me fazer sentir pequena. E eu tinha deixado. Tinha feito o papel perfeitamente. A mãe simples, humilde, um pouco perdida naquele ambiente de luxo. Tinha perguntado timidamente o que era foie gras. Tinha me assustado quando vi o preço do vinho que Roberto pediu, deixando escapar um "Nossa, R$ 1.500", alto o suficiente para a mesa ao lado ouvir. Tinha contado, com a voz embargada de falsa vergonha, sobre como eu trabalhava há décadas na mesma empresa, um trabalhinho administrativo que mal pagava as contas. Ricardo estava mortificado. Eu via nas suas costas tensas, na forma como ele evitava meu olhar, na voz baixa quando tentava mudar de assunto. Simone estava silenciosa, brincando com o guardanapo no colo, sem olhar para ninguém. E eu estava observando como Carolina sorria daquela forma condescendente, observando como Roberto me olhava de cima, como se eu fosse um problema a ser resolvido, observando como meu filho, meu único filho, estava deixando aquilo acontecer. Débora, Carolina repetiu, empurrando o envelope na minha direção. Nós queremos ajudar. Ajudar. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu, que tinha 3 propriedades alugadas gerando renda passiva. Eu, que tinha ações que valiam mais que a mansão deles no Morumbi. Eu, que podia comprar aquele restaurante inteiro se quisesse. Eu precisava de ajuda. Vocês são muito gentis, murmurei, fazendo minha voz tremer um pouco. Era assustador como era fácil fingir fragilidade quando você passou a vida toda sendo forte. Não é gentileza, Roberto interveio, sua voz grossa cortando o ar. É necessidade. Veja bem, Débora, o Ricardo casou com nossa filha. Eles têm uma vida pela frente, e nós não queremos que... Como posso dizer isso delicadamente? Fardos, Carolina completou, e a palavra saiu da boca dela com a naturalidade de quem está acostumada a classificar pessoas. Não queremos que fardos financeiros atrapalhem o futuro deles. Fardos. Eu era um fardo. Olhei para Ricardo. Meu filho estava pálido, os lábios apertados em uma linha fina. Ele não disse nada. Não me defendeu. Apenas olhou para o prato, como se as sobras de seu filé mignon fossem a coisa mais fascinante do mundo. Mãe, Simone finalmente falou, sua voz tão baixa que eu quase não ouvi, mas eu ouvi a palavra. Mãe, ela estava falando com Carolina. Talvez não seja o momento. É exatamente o momento. Carolina cortou, sem nem olhar para a filha. Seus olhos estavam fixos em mim. Débora, você é uma mulher de quantos anos? 60? 63. 63. E você trabalhou a vida toda, criou seu filho sozinha, imagino que foi muito difícil. Não era uma pergunta. Era uma afirmação baseada em suposições. Mas agora é hora de pensar no futuro. O Ricardo nos contou que você mora em um apartamento pequeno na Vila Mariana, que não tem poupança, que vive de salário em salário. Cada palavra era uma facada envolta em veludo. Eu podia sentir as pessoas nas mesas ao redor, fingindo que não estavam ouvindo, mas eu sabia que estavam. A alta sociedade adora um espetáculo, especialmente quando envolve humilhar alguém. Nós pensamos assim. Roberto se inclinou para a frente, seus dedos entrelaçados sobre a mesa em uma pose que ele devia achar intimidadora. Esse envelope tem R$ 15.000. É um dinheiro inicial para você se estabilizar. E nós podemos conversar sobre um valor mensal, digamos, R$ 1.500, para que você possa viver com mais conforto. R$ 1.500. Eu gastava mais que isso em um jantar corporativo qualquer, mas continuei calada, deixando o silêncio pesar sobre a mesa. Em troca, Carolina continuou, nós pedimos apenas que você dê um passo atrás. Deixe o Ricardo e a Simone construírem a vida deles sem interferências.
sem precisar se preocupar com você, sem culpa. Eles estão te pagando para eu me afastar? Finalmente deixei a pergunta escapar e usei toda a minha experiência em atuação para fazer minha voz soar quebrada, chocada, magoada. Não, não. Roberto balançou as mãos como se estivesse espantando a ideia. Estamos te oferecendo suporte, para que você possa ter uma velhice digna. É o mínimo que podemos fazer pela mãe do nosso genro. Pela mãe do nosso genro. Não por mim, Débora. Por causa do Ricardo. Porque eu era um problema relacionado ao Ricardo que precisava ser gerenciado. Olhei para o envelope. Branco, imaculado, cheio de promessas de dinheiro que eu não precisava. E então olhei para Ricardo. Meu filho. Meu único filho. O menino que eu embalei nos braços depois de ser abandonada grávida aos 28 anos. O jovem que eu coloquei na faculdade trabalhando 3 turnos. O homem que agora estava sentado ali, em silêncio, deixando que me oferecessem dinheiro para desaparecer. E você, Ricardo? Minha voz saiu mais firme do que eu pretendia. O que você acha disso? Ele finalmente me olhou. E nos olhos dele eu vi algo que partiu meu coração de uma forma que nenhum abandono, nenhuma dificuldade, nenhuma noite em claro trabalhando havia conseguido. Eu vi vergonha, mas não vergonha deles. Vergonha de mim. Eu acho, ele começou, a voz hesitante, que talvez seja bom você ter um suporte financeiro. Você trabalhou tanto a vida toda, mãe. Merece descansar. Descansar, como se eu fosse uma velha cansada que precisava ser aposentada compulsoriamente da vida do meu próprio filho. Nesse momento, algo dentro de mim se partiu. Não foi a raiva que eu esperava sentir. Foi algo mais profundo. Uma tristeza tão grande que por um segundo eu realmente me senti como a mulher pobre e frágil que estava fingindo ser. Porque no final, que diferença fazia ter 80 mil reais por mês se meu filho estava com vergonha de mim? Que valor tinha minha conta bancária se eu tinha falhado em ensinar ao Ricardo a única lição que realmente importava? Que o valor de uma pessoa não está na sua conta corrente. Carolina pegou o envelope e o colocou na minha mão. A textura do papel era grossa, cara. Provavelmente comprado em alguma papelaria chique, onde cada item custa o salário mínimo de alguém. Pense com carinho, Débora, ela disse, e o sorriso nos lábios dela era de vitória. É uma boa oferta. E você não tem muitas outras opções, não é mesmo? E ali estava. A humilhação final. A suposição de que eu era tão desesperada, tão pobre, tão pequena, que aceitaria dinheiro para me afastar do meu próprio filho. Eu poderia ter dito a verdade ali mesmo. Poderia ter tirado meu cartão American Express Centurion da bolsa surrada e colocado sobre a mesa. Poderia ter contado sobre os investimentos, sobre as propriedades, sobre a posição que eu ocupava em uma empresa que eles provavelmente admiravam. Mas eu não fiz, porque naquele momento, olhando para o rosto de Carolina, para o sorriso presunçoso de Roberto, para a postura curvada de Simone, e principalmente para a expressão mortificada do meu filho, eu entendi algo. Isso não era sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Era sobre caráter. Era sobre descobrir quem essas pessoas realmente eram quando achavam que tinham poder sobre alguém. Era sobre ver o verdadeiro coração do meu filho quando ele pensava que sua mãe era um problema a ser resolvido com dinheiro. Então eu peguei o envelope. Segurei ele com as 2 mãos, como se fosse a coisa mais preciosa que eu já tinha recebido, e deixei uma lágrima escorrer pelo meu rosto, porque às vezes a verdade se esconde nas mentiras que contamos. Obrigada, sussurrei. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim. Carolina tocou minha mão, e o gesto era tão falso que quase me fez rir. Claro que sabemos, querida. Agora vamos pedir a sobremesa? E foi assim que o jantar continuou. Com eles se sentindo generosos e poderosos, com Ricardo visivelmente aliviado de que a situação embaraçosa tinha sido resolvida, com Simone ainda em silêncio, mas agora com uma expressão no rosto que eu não conseguia decifrar completamente. E comigo, Débora Cardoso, segurando um envelope com 15 mil reais, planejando como eu iria usar aquele momento para ensinar a lição mais importante que qualquer um daqueles pessoas jamais receberia. Porque o jantar ainda não tinha acabado, e a conta ainda não tinha chegado. A sobremesa chegou em pratos individuais que pareciam obras de arte.
Petit gâteau com sorvete de baunilha Madagascar, decorado com folhas de ouro comestível. Folhas de ouro, em um doce. Eu observei Carolina cortar delicadamente seu petit gâteau, o chocolate quente escorrendo sobre a porcelana branca, e me perguntei se ela tinha alguma noção de quantas famílias poderiam comer por uma semana com o preço daquela sobremesa. Mas não disse nada. Apenas segurei minha colher com as mãos trêmulas, como se nunca tivesse visto talheres tão finos, e comi em silêncio enquanto Carolina e Roberto continuavam sua sinfonia de ostentação. Estávamos pensando em Santorini para as próximas férias, Carolina dizia, passando o dedo pelo aro de sua taça de vinho. Já fomos 3 vezes, mas nunca cansa. A vista do pôr do sol é simplesmente divina. Divina, Roberto concordou, acenando para o garçom trazer mais vinho. E ficamos sempre no Grace Hotel. É caro, claro, mas vale cada centavo. Não adianta ir até a Grécia para ficar em lugar comum. Cada palavra era calculada. Cada frase tinha um propósito. Me fazer sentir pequena, me lembrar do meu lugar, me mostrar o abismo que existia entre o mundo deles e o meu mundo pobre. E eu deixava. Continuava representando. A mãe humilde, impressionada, meio perdida em todo aquele luxo. Deve ser maravilhoso, murmurei, e coloquei tanta admiração falsa na minha voz que quase me senti mal. Quase. Carolina sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Você já viajou para fora do Brasil, Débora? Não, respondi baixinho. Nunca tive oportunidade. A verdade, eu tinha passaporte cheio de carimbos. Paris 3 vezes para reuniões corporativas, Nova York 2 vezes, Dubai 1 vez, para uma conferência internacional onde eu fui palestrante. Mas eles não precisavam saber disso. Que pena, Roberto disse, e o tom dele deixava claro que não era pena de verdade, era condescendência pura. Viajar amplia tanto os horizontes, mas imagino que com seu orçamento limitado, deve ser mesmo impossível. Orçamento limitado. Meu orçamento mensal era maior que o salário anual da maioria das pessoas naquele restaurante. Mas eu apenas acenei com a cabeça, mordendo o lábio como se estivesse segurando lágrimas de humilhação. Simone se mexeu desconfortável na cadeira. Foi a primeira vez na noite inteira que ela mostrou alguma reação genuína. Ela olhou para mim e, por um breve segundo, vi algo nos olhos dela que poderia ser empatia. Ou talvez apenas desconforto com a crueldade casual dos próprios pais. Mãe, ela começou dirigindo-se a Carolina. Acho que já está tarde. Talvez devêssemos... Bobagem, Carolina cortou. A noite ainda é uma criança. Além disso, ainda não terminamos nossa conversa com a Débora. Nossa conversa. Como se aquilo fosse uma conversa entre iguais e não um tribunal onde eu estava sendo julgada pela minha suposta pobreza. E vocês? O que fariam no meu lugar? Continuariam com a farsa ou já teriam explodido? Me conta nos comentários, porque eu posso te garantir que cada segundo que passava era uma batalha interna gigantesca. Roberto limpou a boca com o guardanapo de linho e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Débora, queremos deixar uma coisa bem clara. Essa ajuda financeira que estamos oferecendo, ela vem com algumas expectativas. Expectativas. Claro que vinha. O Ricardo e a Simone estão construindo uma vida juntos, ele continuou. Uma boa vida. Temos grandes planos para eles. O Ricardo está se saindo bem na empresa, mas ele precisa de foco, e não podemos permitir que preocupações familiares atrapalhem seu desenvolvimento profissional. Preocupações familiares. Eu era uma preocupação familiar. Entendo, disse baixinho, e dessa vez não precisei fingir a mágoa na voz. Não é nada pessoal, Carolina acrescentou rapidamente, como se isso tornasse tudo melhor. É apenas pragmatismo. Você entende, não é? Uma mulher da sua idade, sozinha, sem recursos significativos, pode se tornar um peso, e nós não queremos que o Ricardo carregue esse peso. Um peso, um fardo. Não importava quantas vezes eles reformulassem, o significado era o mesmo. Eu era um problema que precisava ser resolvido, de preferência com dinheiro e à distância. Respirei fundo, sentindo o peso de cada palavra que tinha sido dita naquela mesa. Cada insulto disfarçado de preocupação,
cada humilhação envolta em falsa gentileza. E me perguntei, quantas outras pessoas já tinham passado por isso? Quantas mães, quantos pais, quantas pessoas foram sentadas em mesas como essa e tratadas como se seu valor pudesse ser medido em reais e centavos? Lembrei da minha própria mãe, que trabalhou como empregada doméstica a vida inteira. Ela teria chorado nessa situação. Teria aceitado o dinheiro com gratidão, mesmo que isso partisse seu coração, porque ela foi criada para acreditar que gente como a Carolina e o Roberto eram melhores que ela, que nasceram com algum tipo de superioridade divina que o dinheiro apenas confirmava. Mas eu não. Eu passei 35 anos provando que não era assim, construindo, tijolo por tijolo, uma vida que ninguém poderia tirar de mim. E agora, sentada ali, fingindo ser exatamente o que eles esperavam que eu fosse, percebi que esse momento não era só sobre mim. Era sobre todas as pessoas que já foram julgadas pelo tamanho da sua conta bancária. Era sobre mostrar que dignidade não tem preço. Olhei para Ricardo novamente. Meu filho ainda não tinha me olhado nos olhos desde que o envelope apareceu na mesa. Ele estava mexendo no celular, fingindo estar ocupado com algo urgente, mas eu via o rubor de vergonha subindo pelo pescoço dele. E isso me machucava mais do que qualquer coisa que Carolina ou Roberto pudessem dizer, porque eles eram estranhos. Mas Ricardo era meu sangue, meu filho, a pessoa que eu tinha criado sozinha, trabalhando 3 turnos, pulando refeições para que ele nunca passasse fome. E agora, ele estava ali, envergonhado de mim, desejando que eu simplesmente aceitasse o dinheiro e desaparecesse da vida dele. Ricardo, chamei suavemente. O que você acha de tudo isso? Ele congelou. O celular parou na mão dele. E por um longo momento, ele não respondeu. Vi seu peito subir e descer em respirações pesadas. Vi seus dedos apertarem o aparelho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E quando finalmente olhou para mim, a expressão no rosto dele era de pura angústia. Eu acho, ele começou, a voz tensa, que os pais da Simone estão apenas tentando ajudar, mãe. Eles têm experiência com essas coisas, com gerenciar pobres, com afastar pessoas inconvenientes usando dinheiro como solução. Experiência com o quê, exatamente? Perguntei, mantendo minha voz baixa, mas firme. Com tratar pessoas como mercadoria? Com colocar preço na dignidade alheia? Mãe, por favor, Ricardo sussurrou, seus olhos implorando para que eu não fizesse uma cena. Não é assim. Eles só querem garantir que você fique bem, que tenha segurança. E você? Insisti, sentindo minha máscara começar a rachar pelas bordas. O que você quer, Ricardo? Você quer que eu aceite esse dinheiro e desapareça? É isso? Você também acha que sua mãe é um fardo? Ele abriu a boca. Fechou. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele lutou para segurar. E na hesitação dele, naquele silêncio doloroso, eu tive minha resposta. Eu só quero que você seja feliz, mãe. Ele finalmente disse, mas a voz dele estava quebrada. E se esse dinheiro pode te dar uma vida melhor, por que não aceitar? Uma vida melhor. Como se dinheiro pudesse comprar o que eu realmente queria, o respeito do meu próprio filho. E você não tem nada a dizer sobre isso? Insisti, e pela primeira vez na noite, deixei um pouco da minha verdadeira voz aparecer. Um pouco da força que eu mantinha escondida. Sobre eles me oferecendo dinheiro para me afastar da sua vida? Eles não estão pedindo isso, Ricardo respondeu rapidamente, mas a voz dele não tinha convicção. Eles só querem ter certeza que você está bem cuidada, que não vai precisar depender de mim no futuro. Depender. Essa era a palavra-chave, não era? O medo dele não era que eu precisasse de ajuda. Era que eu fosse pedir essa ajuda. Era que minha existência pobre e necessitada se tornasse um peso na vida perfeita que ele estava construindo com a família rica de Simone. Bem cuidada. Como se eu fosse uma planta que precisava de manutenção ocasional. Como se minha vida inteira pudesse ser resumida a uma mesada mensal e uma distância segura. Carolina aproveitou o silêncio que se seguiu para continuar, e eu podia ver o brilho de satisfação nos olhos dela. Ela estava gostando disso. Gostando de ter poder sobre alguém. Gostando de ser a salvadora generosa da pobre coitada. Veja bem, Débora, nós pesquisamos um pouco, ela disse, tirando o celular da bolsa cara.
Sabemos que você trabalha na Data Core Solutions há muitos anos. Uma posição administrativa, certo? Deve ganhar o quê? 3 mil? 4 mil por mês? Ela tinha pesquisado. Claro que tinha. Provavelmente tinha contratado alguém ou pedido para algum assistente investigar. Mas tinha pesquisado superficialmente, o suficiente para confirmar suas suposições, não o suficiente para descobrir a verdade. Encontramos seu nome no LinkedIn, Roberto acrescentou, como se isso provasse algo. Assistente administrativa sênior. Deve ser uma posição estável, mas não é exatamente lucrativa. Assistente administrativa sênior. Meu perfil no LinkedIn estava desatualizado há 5 anos, propositalmente, porque eu não precisava do LinkedIn para conseguir trabalho. Eu era o trabalho. A Data Core Solutions era minha empresa. Bom, não legalmente minha, mas eu era a diretora regional de operações. Meu nome estava na lista de executivos no site corporativo. Mas aparentemente, Carolina tinha parado de pesquisar quando encontrou o que queria encontrar. Confirmação de que eu era exatamente a pessoa sem importância que ela imaginava. E há quanto tempo você está nessa posição? Carolina perguntou, inclinando-se para a frente com falso interesse. Deve fazer uns 20 anos? 30? Bastante tempo, respondi vagamente, sentindo a raiva fervilhar no meu estômago. E nenhuma promoção nesse tempo todo? Roberto balançou a cabeça em falsa solidariedade. Isso deve ser frustrante. Ver outras pessoas subindo enquanto você fica parada. Parada. Eu, que tinha começado como secretária e agora comandava uma equipe de 200 pessoas. Eu, que tinha triplicado a receita da região em 5 anos. Eu, que tinha recusado ofertas de empresas concorrentes porque eu era leal. Parada. É a vida, murmurei, e forcei um sorriso triste. Exatamente, Carolina concordou, tocando minha mão novamente com aquele gesto falso de solidariedade. Por isso queremos ajudar, para que você não precise passar mais 30 anos estagnada, apenas esperando a aposentadoria chegar. Algo assim, menti, mantendo a voz pequena. Então você entende, Roberto voltou ao assunto. Com esse salário, morando sozinha, em alguns anos você vai precisar de suporte. A aposentadoria não é suficiente nos dias de hoje. E nós preferimos estabelecer esse suporte agora, de forma organizada, do que esperar até que se torne uma crise. Uma crise. Eu me tornando velha e pobre, seria uma crise que eles queriam prevenir. Tudo muito racional, tudo muito pragmático, tudo completamente desumano. E em troca, Carolina pegou sua bolsa Hermès Birkin, que custava facilmente 80 mil reais, e tirou uma caneta Montblanc. Nós pedimos apenas que você assine esse pequeno acordo. Acordo. Agora tinha um acordo. Não era mais só uma oferta verbal. Eles tinham trazido papéis, tinham planejado isso em detalhes. Ela deslizou um papel pela mesa. Era um documento simples, impresso em papel timbrado de algum escritório de advocacia caro. 2 páginas. Letras pequenas, linguagem jurídica que tentava soar oficial, mas que no fundo era apenas crueldade vestida de formalidade. Peguei o documento com as mãos trêmulas, não de nervosismo, de raiva absoluta. Mas eles interpretaram como medo, como insegurança, como exatamente o que esperavam de mim. Comecei a ler, em voz alta, devagar. Cada palavra era uma pedrada. Acordo de suporte familiar e distanciamento voluntário, li o título. Mediante o valor mensal de R$ 1.500, a parte Débora Cardoso compromete-se a não solicitar suporte financeiro adicional ao casal Ricardo Cardoso e Simone Amaral. Parei. Olhei para eles. Carolina estava sorrindo. Roberto acenava com a cabeça como se aquilo fosse perfeitamente razoável. Continuei. E a manter distância adequada para preservar a privacidade e autonomia do casal, limitando o contato a ocasiões previamente acordadas, com frequência não superior a 1 vez por trimestre. 1 vez por trimestre. 4 vezes por ano. Eles estavam literalmente colocando no papel que eu só podia ver meu filho 4 vezes por ano, salvo em caso de emergência médica grave, devidamente comprovada. Até emergências precisariam ser comprovadas. Eu precisaria de atestados médicos para poder pedir ajuda ao meu próprio filho.
Simone fez um som abafado. Quando olhei para ela, vi lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto dela. Mas ela não disse nada. Apenas chorava em silêncio, como se estivesse presa em um papel que não sabia como sair. Esse documento é necessário? Ricardo perguntou de repente, sua voz soando pequena. Não é um pouco formal demais? É para proteger todo mundo, Roberto respondeu firmemente, incluindo sua mãe. Assim está tudo claro. Não há expectativas erradas. Não há mal-entendidos no futuro. Mal-entendidos. Como se eu pudesse mal entender que eles estavam me comprando para fora da vida do meu filho. Eu podia sentir as pessoas nas mesas ao redor observando. Alguns discretamente, outros nem tanto. E me perguntei o que eles estavam pensando. Se achavam que eu era uma aproveitadora sendo adequadamente controlada. Ou se viam o que realmente estava acontecendo. Uma mulher sendo sistematicamente desumanizada por pessoas que confundiam dinheiro com caráter. Eu li o documento 2 vezes. Não porque precisasse, mas porque queria ter certeza absoluta do que estava vendo. Queria gravar cada palavra, cada cláusula, cada insulto disfarçado de proteção legal. Eles tinham preparado isso. Tinham planejado isso. Tinham chegado aqui com um contrato pronto, com caneta cara e papel timbrado, esperando que eu fosse tão desesperada, tão humilhada, tão quebrada, que assinaria qualquer coisa. E a parte mais triste? Eles provavelmente já tinham feito isso antes, com outras pessoas, outras Déboras que não tinham as ferramentas que eu tinha para revidar, pessoas que realmente precisavam daqueles R$ 1.500, pessoas que assinariam porque não tinham escolha. Pensei na minha mãe novamente. Se ela estivesse viva, se estivesse nessa situação, ela teria assinado. Com lágrimas nos olhos, com o coração partido, mas teria assinado. Porque foi isso que ensinaram para ela. Que gente como nós deveria ser grata por qualquer migalha que caísse da mesa dos ricos. Mas eu não era minha mãe. Eu tinha construído uma vida diferente. Tinha lutado, tinha estudado, tinha subido cada degrau com sangue, suor e lágrimas. E não foi para acabar aqui, nesta mesa, assinando um papel que dizia que meu amor de mãe valia R$ 1.500 por mês. Isso é legal? Perguntei. E deixei minha voz soar ingênua, confusa, mas por dentro eu estava calculando cada movimento seguinte. Perfeitamente legal. Roberto assegurou com a confiança de quem estava acostumado a que contratos fossem inquestionáveis. É apenas um acordo familiar, para proteger todos os envolvidos. Para me proteger de ficar perto do meu próprio filho. Para proteger Ricardo de ter que lidar com uma mãe pobre. Para proteger o estilo de vida deles de ser contaminado pela minha existência medíocre. Segurei a caneta. Pesada. Montblanc. Provavelmente custava R$ 3.000. Mais do que muita gente ganha em um mês. E eles usavam para assinar documentos que destruíam famílias. Minha mão tremia, mas não de nervosismo. Era raiva. Raiva pura, fervente, que eu estava tendo cada vez mais dificuldade de controlar. Porque naquele momento, olhando para aquele papel, para aquele contrato ridículo, para os rostos satisfeitos de Carolina e Roberto, eu percebi algo fundamental. Eles faziam aquilo porque podiam, porque estavam acostumados a que dinheiro resolvesse tudo, porque nunca, em todas as suas vidas privilegiadas, alguém tinha dito não para eles, porque ninguém nunca tinha mostrado para eles que existem coisas que dinheiro não pode comprar. Dignidade, por exemplo, caráter, amor verdadeiro. Respeito que não vem do saldo bancário, mas de quem você realmente é quando ninguém está olhando. Até hoje. Tem uma coisa que eu não entendo, disse lentamente, ainda segurando a caneta. Por que vocês acham que eu preciso dessa ajuda? Carolina piscou, surpresa pela pergunta. Bem, é óbvio, não é? Você vive com um salário mínimo. Não é salário mínimo, corrigi suavemente, mas continue. Você mora em um apartamento pequeno, trabalha há décadas na mesma empresa sem promoção aparente, nunca viajou, não tem carro bom, suas roupas são... Ela gesticulou vagamente na minha direção, como se minhas roupas fossem autoexplicativas. Minhas roupas são o quê? Perguntei, e deixei um pouquinho mais da minha verdadeira voz aparecer. Simples, Carolina disse rapidamente. Não estou te criticando, Débora.
apenas observando que você claramente não tem recursos para viver com conforto na sua idade. Na minha idade, 63 anos, a idade onde aparentemente eu deveria estar pronta para aceitar esmolas e desaparecer convenientemente da vida do meu filho. O garçom apareceu ao lado da mesa, discreto como só garçons de restaurante caro sabem ser. Ele segurava uma pequena bandeja de couro com o que eu reconheci imediatamente: a conta. Com licença, ele disse suavemente. Sempre que os senhores estiverem prontos. Roberto acenou distraidamente com a mão, sem nem olhar. Deixe na mesa, eu resolvo. A conta foi colocada bem no centro da mesa, sobre a toalha branca. Uma pequena pasta de couro preta com o logo do restaurante em dourado. Eu sabia exatamente o que tinha ali dentro. Sabia porque já tinha jantado naquele restaurante antes, em reuniões corporativas. Sabia que só o vinho que Roberto tinha pedido custava mais de R$ 2.000. Sabia que a conta total provavelmente estava beirando 8, talvez R$ 10.000. E sabia, com absoluta certeza, o que estava prestes a acontecer. Roberto pegou a pasta sem pressa, abriu e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Mesmo para ele, acostumado com luxo, o valor deve ter surpreendido um pouco. Mas ele se recompôs rapidamente, tirou seu cartão American Express Platinum da carteira de couro e colocou na pasta. Sempre um prazer jantar aqui, ele disse, mais para si mesmo do que para qualquer um de nós. O garçom voltou depois de alguns minutos, e quando ele se inclinou para sussurrar no ouvido de Roberto, eu vi. Vi a mudança na expressão dele, a confusão, a irritação crescente. Como assim recusado? Roberto perguntou em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Lamento, senhor, o garçom disse, discreto. A transação não foi aprovada. Talvez outro cartão? Roberto ficou vermelho. Ele pegou sua carteira novamente e tirou outro cartão. Visa Infinite dessa vez. O garçom se afastou com a pasta. Carolina olhou para o marido com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Preocupação? Irritação? Vergonha? Deve ser algum erro do sistema. Roberto resmungou. Sempre uso esses cartões. Simone havia se encolhido na cadeira, como se quisesse desaparecer. Ricardo estava ainda mais pálido, se é que isso era possível. O garçom voltou, e a expressão no rosto dele dizia tudo. Senhor, lamento muito, mas esse cartão também foi recusado. Talvez dinheiro ou transferência. Agora Roberto estava genuinamente alarmado. Isso é impossível. Esses cartões têm limite de centenas de milhares. Deve ser um erro. Talvez, o garçom concordou educadamente. Mas infelizmente não posso processar a conta até que tenhamos uma forma de pagamento válida. O restaurante inteiro não estava mais fingindo não observar. Pessoas nas mesas ao redor olhavam disfarçadamente. Alguns sussurravam. E eu via a humilhação crescer no rosto de Carolina, a raiva no rosto de Roberto, o pânico no rosto de Ricardo. E foi aí que eu abri minha bolsa surrada. Era uma bolsa velha, de couro gasto, que eu tinha comprado há 15 anos em uma loja comum. Dentro dela, entre um lenço de papel amassado e uma carteira simples de supermercado, estava um cartão. Um cartão preto, de metal pesado, com letras discretas gravadas. American Express Centurion. O cartão que só é emitido por convite. O cartão que requer gastos anuais de mais de R$ 1 milhão só para manter. O cartão que a maioria das pessoas nunca vai ver pessoalmente na vida. Eu o coloquei sobre a mesa, delicadamente, sem pressa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Deixa que eu pago, disse, e minha voz não era mais a voz da mulher pobre e humilde. Era a voz da Débora Cardoso que comandava reuniões de diretoria. A voz da mulher que construiu um império do zero. A voz da mãe que estava farta de ser tratada como lixo. O garçom pegou meu cartão com uma reverência que não tinha mostrado antes. Ele reconheceu o cartão imediatamente. Claro que reconheceu. American Express Centurion não é algo que você vê todo dia. É algo que a maioria dos garçons, mesmo em restaurantes de luxo, nunca vai segurar nas mãos em toda a carreira. Ele olhou para mim. Realmente olhou.
E vi a confusão nos olhos dele tentando conciliar a mulher de roupas surradas na frente dele com o pedaço de metal pesado que representava a riqueza que a maioria das pessoas só via em filmes. Um momento, senhora, ele disse, e a palavra senhora saiu diferente dessa vez. Com respeito. Real respeito. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Carolina estava branca. Roberto tinha a boca aberta, literalmente aberta, como se tivesse esquecido como fechá-la. Simone tinha largado o guardanapo e estava me olhando com os olhos arregalados. E Ricardo, meu filho, estava congelado, o rosto passando por todos os estágios de choque, confusão e algo que poderia ser o começo de compreensão. Mãe, Ricardo sussurrou, e a palavra saiu quebrada. O que é isso? Eu poderia ter continuado fingindo. Poderia ter dito que era um cartão emprestado, que era de outra pessoa, que tinha pegado por engano. Mas eu estava cansada, cansada de fingir. Cansada de ser tratada como lixo. Cansada de assistir meu filho escolher o lado dessas pessoas horríveis por causa de dinheiro. É meu cartão, Ricardo, respondi. E minha voz já não era mais aquela voz pequena e assustada. Era minha voz verdadeira, firme, clara. A voz de uma mulher que tinha comandado reuniões de milhões de reais. American Express Centurion só é emitido por convite para pessoas com gastos anuais acima de R$1 milhão. E não é emprestado. Carolina finalmente encontrou sua voz. Isso é impossível. Você trabalha como assistente administrativa. Você mora em um apartamento pequeno. Eu fingi, cortei, e deixei cada palavra cair como uma bomba. Fingi ser pobre. Fingi ser humilde e desesperada. Fingi ser exatamente o que vocês esperavam que eu fosse. Por quê? Roberto perguntou. E pela primeira vez na noite inteira, ele não soava arrogante. Soava genuinamente confuso. Olhei para ele. Olhei para Carolina. Olhei para seus rostos chocados, para suas expressões de incredulidade. E então olhei para meu filho. Porque Ricardo me ligou 3 semanas atrás. Comecei. E senti as lágrimas finalmente chegarem. Não de tristeza, de raiva, de decepção. E me contou que tinha descrito sua mãe como uma mulher simples, sem recursos, que sempre viveu com pouco. E eu quis ver. Quis ver quem eram as pessoas que meu filho tinha escolhido como família. Quis ver como vocês tratariam alguém que achavam ser pobre e vulnerável. Débora, Carolina tentou interromper. Não. Levantei a mão. Eu não terminei. Vocês passaram a noite inteira me humilhando. Me ofereceram dinheiro como se eu fosse uma mendiga. Me trataram como se eu fosse um fardo, um peso, um problema a ser resolvido. Colocaram um preço na minha dignidade e esperaram que eu fosse desesperada o suficiente para aceitar. O garçom voltou com a máquina de cartão e uma expressão que misturava profissionalismo com fascinação mal disfarçada. Ele estava claramente tentando entender o drama que se desenrolava na frente dele. A transação foi aprovada, senhora, ele disse, entregando meu cartão de volta com cuidado. E permita-me dizer, é uma honra servir uma portadora do Centurion em nosso estabelecimento. Uma portadora do Centurion. As palavras ecoaram pela mesa, pelo restaurante, pelas mesas vizinhas que já nem fingiam mais que não estavam ouvindo tudo. Carolina olhou para o marido, depois para mim, depois de volta para o marido. Isso não faz sentido. Nós pesquisamos você. Seu LinkedIn diz... Meu LinkedIn está desatualizado há 5 anos, expliquei, pegando meu cartão de volta e guardando na minha bolsa surrada. Propositalmente, porque eu não preciso do LinkedIn para conseguir trabalho. Eu sou Débora Cardoso, diretora regional de operações da DataCore Solutions. Ganho R$80 mil por mês. Tenho 3 propriedades alugadas que geram renda passiva. Tenho investimentos que valem mais que sua mansão no Morumbi. E sim, moro em um apartamento de 2 quartos na Vila Mariana. Porque eu gosto de lá. Porque é meu. Porque eu escolhi. O choque nos rostos deles teria sido cômico se não fosse tão trágico. Roberto parecia ter sido atingido por um trem. Carolina estava pálida como um fantasma, suas mãos perfeitamente manicuradas tremendo sobre a mesa. Mas foi Ricardo que me partiu. Meu filho estava olhando para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez.
como se 35 anos de vida juntos tivessem sido apagados e substituídos por essa revelação. Você mentiu, ele disse, e a voz dele estava carregada de algo que eu não conseguia identificar completamente. Raiva, alívio, confusão, todo esse tempo. Você mentiu. Não menti, corrigi firmemente. Eu simplesmente não contei. Há uma diferença. Você nunca perguntou quanto eu ganhava, Ricardo. Nunca perguntou sobre meu trabalho de verdade. Nunca quis saber. Você presumiu que eu era pobre porque vivo de forma simples. Porque eu escolho não ostentar. Porque eu aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas suas posses. Mas por quê? Ele perguntou, e agora eu podia ouvir a angústia na voz dele. Por que esconder isso de mim? Respirei fundo. Essa era a pergunta que eu sabia que viria. A pergunta que eu tinha me preparado para responder desde o dia em que tomei essa decisão, há mais de 30 anos. Porque eu fui abandonada grávida de você aos 28 anos, comecei, e senti cada palavra pesar. Seu pai me deixou quando descobriu que eu estava esperando você. Disse que não estava pronto para ser pai, que tinha planos, que uma família não fazia parte desses planos. E eu fiquei sozinha, grávida, trabalhando como secretária ganhando um salário mínimo. Ricardo fechou os olhos. Ele sabia parte dessa história, mas nunca todos os detalhes. Eu poderia ter desistido, continuei. Mas não desisti. Trabalhei 3 turnos, estudei à noite, fiz faculdade de administração enquanto você dormia. Subi de secretária para assistente, de assistente para coordenadora, de coordenadora para gerente, de gerente para diretora. Cada passo foi uma batalha. E em cada passo eu me prometi algo, que você nunca passaria necessidade, mas que também nunca seria mimado. Que você construiria sua própria vida. Que você não esperaria herança ou dinheiro fácil. Então você me deixou acreditar que éramos pobres? A voz dele estava subindo. Eu deixei você acreditar que éramos simples, corrigi. E éramos, somos. Eu nunca te neguei nada que você precisasse, Ricardo. Você teve boa educação, roupas decentes, comida na mesa. Mas eu não te dei luxos desnecessários porque eu queria que você aprendesse o valor das coisas, o valor do trabalho, o valor da humildade. E olha onde isso levou. Carolina finalmente encontrou sua voz e ela estava vibrando de raiva. Você criou um filho que tem vergonha da própria mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto, porque ela tinha razão. Ela tinha acabado de verbalizar a verdade que estava pendurada no ar a noite inteira. Ricardo tinha vergonha de mim. Ou melhor, tinha vergonha da versão pobre de mim que ele pensava que existia. É verdade, Ricardo? Perguntei baixinho. Você tem vergonha de mim? Meu filho abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. E então, para meu completo choque, ele começou a chorar. Não eram lágrimas discretas. Era um choro que vinha do fundo da alma, soluços que sacudiam todo o corpo dele. Eu não sei. Ele finalmente conseguiu dizer entre soluços. Eu não sei o que sinto, mãe. Estou confuso. Estou com raiva. Estou com vergonha, mas não de você. De mim. Simone, que tinha ficado em silêncio a noite inteira, finalmente se moveu. Ela colocou a mão no braço do marido, depois olhou para mim. E quando falou, sua voz estava firme de uma forma que eu não tinha ouvido a noite toda. Senhora Débora, ela disse, e lágrimas escorriam pelo rosto dela também. Eu peço desculpas, pelos meus pais, por não ter falado nada, por ter deixado que isso acontecesse. Simone, não! Carolina tentou interromper. Não, mãe, Simone cortou, e pela primeira vez vi fogo nos olhos dela. Não, não dessa vez. Vocês humilharam essa mulher. Ofereceram dinheiro para ela se afastar do próprio filho. Trataram ela como lixo. E eu fiquei sentada aqui, calada, porque sempre fico calada. Porque é isso que eu aprendi, a ficar quieta enquanto vocês tratam as pessoas como se fossem mercadoria. Nós estávamos tentando ajudar. Roberto começou. Ajudar? Simone riu, mas era uma risada amarga, sem alegria. Vocês estavam tentando controlar, como sempre fazem, como fizeram comigo a vida inteira. Decidindo quem eu posso ver, onde eu posso trabalhar, como eu devo viver. Tudo sempre sobre dinheiro,
sobre status, sobre o que as outras pessoas vão pensar. Carolina estava vermelha de raiva agora. Simone, nós não viemos aqui para ser desrespeitados. Não, concordei, minha voz cortando pelo restaurante. Vocês vieram aqui para desrespeitar a mim, e conseguiram. Parabéns. Peguei minha bolsa surrada, aquela mesma bolsa que eles tinham olhado com desdém a noite inteira. A bolsa que custou R$ 50 15 anos atrás e que eu continuava usando porque era confortável e prática. A bolsa que, no final das contas, tinha mais valor que todas as bolsas Hermès do mundo, porque representava quem eu realmente era. Uma mulher que não precisava de marcas caras para se sentir importante. O jantar está pago, disse, levantando da cadeira. Com o meu dinheiro. Com o cartão que vocês achavam impossível que eu tivesse. E aquele envelope que vocês me ofereceram? Aqueles R$ 15.000? Peguei o envelope da mesa e o rasguei. Devagar, metodicamente, deixando os pedaços caírem sobre a toalha branca como confete triste. Eu dou mais que isso por mês para a caridade, para instituições que ajudam mães solteiras a reconstruírem suas vidas. Mães como eu fui. Mães que não têm a sorte que eu tive. Porque sim, foi sorte também. Trabalho duro, inteligência, determinação, mas também sorte. E eu nunca esqueci disso. Nunca esqueci de onde vim. Nunca deixei que dinheiro me transformasse em pessoas como vocês. Carolina estava de pé agora também. Como você ousa? Eu ouso, interrompi, porque eu posso, porque eu construí minha vida do zero, porque eu nunca precisei humilhar ninguém para me sentir importante, porque eu sei quem eu sou, com ou sem dinheiro. E vocês? Vocês são exatamente o que eu pensei que eram, pessoas vazias que confundem dinheiro com caráter. Olhei para Ricardo uma última vez. Meu filho ainda estava chorando, mas agora ele estava me olhando. Realmente me olhando. Eu te amo, Ricardo, disse e deixei minha voz embargada. Sempre amei. Cada decisão que tomei na minha vida foi pensando em você, em te dar não apenas conforto material, mas caráter, valores, humildade. Eu queria que você fosse um homem bom, um homem que julgasse as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Mãe, ele começou. Mas hoje, continuei, porque precisava dizer isso. Precisava que ele entendesse. Hoje eu vi que falhei, porque você deixou essas pessoas me tratarem como lixo. Você ficou sentado em silêncio enquanto eles me ofereciam dinheiro para desaparecer. E não foi porque você pensava que eu precisava. Foi porque você tinha vergonha. Vergonha da mãe simples que não combina com seu novo estilo de vida. Não é verdade, ele protestou, mas sua voz não tinha força. Então prove, desafiei. Prove para mim que eu estou errada. Prove que o homem que eu criei ainda existe em algum lugar aí dentro. Me virei para sair. Dei 3 passos antes de ouvir a cadeira de Ricardo raspar contra o chão. Senti, mais do que ouvi, ele se levantar. E então sua voz, firme pela primeira vez na noite inteira. Carolina, Roberto, meu filho estava de pé, enxugando as lágrimas do rosto. Vocês vão pedir desculpas para minha mãe, agora. Carolina riu. Foi uma risada alta, histérica. Pedir desculpas? Nós tentamos ajudar essa mulher. Ela não precisa da sua ajuda, Ricardo cortou. Ela nunca precisou. E vocês não estavam tentando ajudar. Vocês estavam tentando me controlar através dela, como tentam controlar tudo na vida da Simone. Ricardo, você não sabe o que está dizendo. Roberto se levantou também, tentando recuperar o controle da situação. Eu sei exatamente o que estou dizendo, Ricardo respondeu, e pela primeira vez eu ouvi força na voz dele. Determinação. Vocês me fizeram sentir vergonha da minha mãe, da mulher que me criou sozinha, que trabalhou até os ossos para me dar uma vida boa. E eu deixei. Eu fiquei sentado aqui e deixei que vocês a humilhassem porque eu estava mais preocupado com o que vocês iriam pensar de mim. Ele veio até mim, segurou minhas mãos. E quando olhei nos olhos dele, vi algo que não via há muito tempo. Vi o menino que eu tinha criado, não o homem que tinha se casado com dinheiro. O menino que costumava me abraçar e dizer que quando crescesse ia cuidar de mim. Me desculpa, mãe, ele disse, e sua voz estava quebrada. Me desculpa por tudo, por ter vergonha,
por não ter te defendido, por ter deixado que isso chegasse tão longe. Você merecia melhor. Você sempre mereceu melhor. Eu podia ter segurado as lágrimas, podia ter mantido minha compostura, mas naquele momento, ouvindo meu filho finalmente entender, finalmente ver, eu não consegui. Abracei Ricardo e chorei. Choramos juntos ali, no meio daquele restaurante caro, enquanto as pessoas ao redor observavam nosso drama pessoal se desenrolar. Isso é ridículo, Carolina sibilou. Simone, estamos indo embora. Não, Simone respondeu e sua voz estava firme. Eu não vou. O quê? Carolina se virou para a filha, chocada. Eu disse que não vou, Simone repetiu, levantando da cadeira. Ela veio até nós, até mim e Ricardo, e estendeu a mão. Senhora Débora, meus pais não vão pedir desculpas. Eles são incapazes disso. Mas eu peço, pelos anos de silêncio, por ter aprendido com eles que dinheiro é mais importante que pessoas. Eu quero mudar isso. Se você me der uma chance. Peguei a mão dela, apertei, e vi esperança nos olhos daquela jovem. Esperança de que ela pudesse ser diferente dos pais, de que ela pudesse quebrar o ciclo. Carolina e Roberto ficaram ali, parados, enquanto nós três nos abraçávamos. E pela primeira vez na noite inteira, eu não senti raiva. Senti pena. Pena de duas pessoas que tinham tanto dinheiro, mas eram tão incrivelmente pobres em tudo que realmente importava. Vamos embora, Roberto, Carolina finalmente disse, pegando sua bolsa cara. Com prazer, Roberto respondeu. Mas saibam que vocês vão se arrepender disso. Todos vocês. Não, respondi, olhando para eles uma última vez. Os únicos que vão se arrepender são vocês. Porque acabaram de perder algo que dinheiro nunca vai comprar de volta. Família verdadeira. Eles saíram. Caminharam pelo restaurante com as cabeças erguidas, tentando manter a dignidade. Mas todos ali sabiam. Todos tinham visto. Todos tinham testemunhado o momento em que 2 cartões de crédito caros foram recusados e um cartão Centurion de uma mulher de roupas surradas salvou o dia. E quando eles desapareceram pela porta, eu finalmente respirei. Realmente respirei. Pela primeira vez em horas. Mãe, Ricardo disse baixinho. Eu tenho muito que aprender ainda, não tenho? Sorri. Foi um sorriso cansado, mas genuíno. Todos nós temos, filho. Todos nós temos. Saímos do restaurante juntos. Eu, Ricardo e Simone. 3 pessoas que tinham entrado naquele lugar como estranhos em muitos sentidos e saíam transformados de formas que ainda levaríamos tempo para processar completamente. A noite de São Paulo estava fresca. O ar da cidade, poluído mas familiar, me acalmou de uma forma que o ar-condicionado artificial do restaurante nunca conseguiria. Ficamos ali parados na calçada por um momento, sem saber exatamente o que fazer ou dizer. O peso do que tinha acabado de acontecer pairava sobre nós como uma nuvem densa. Eu não sei nem por onde começar. Ricardo finalmente quebrou o silêncio, passando as mãos pelo cabelo em um gesto que eu reconheci da infância dele. Era o que ele fazia quando estava nervoso, quando precisava pensar. Tem tanta coisa que eu quero perguntar, tanta coisa que eu preciso entender. Então pergunta, respondi suavemente. Agora não tem mais segredos, filho. Não entre nós. Simone tocou meu braço delicadamente. Senhora Débora, eu preciso ir para casa, preciso ligar para meus pais, estabelecer alguns limites. Mas eu gostaria muito de conversar com a senhora em breve, se me permitir. Olhei para aquela jovem mulher. Ela tinha nos olhos uma determinação que não estava lá no começo da noite. Como se algo tivesse se quebrado dentro dela e, ao quebrar, tivesse liberado uma força que ela nem sabia que tinha. Claro, querida, respondi, apertando sua mão. Minha porta está sempre aberta. E Simone? Eu sei que não é fácil confrontar os pais, mas você fez a coisa certa hoje. Ela assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas, e se afastou para chamar um Uber. Ricardo e eu ficamos ali, mãe e filho, separados por metros, mas conectados por 35 anos de história que de repente pareciam precisar ser reescritos. Vem comigo, disse. Vamos até minha casa. Vamos conversar de verdade, sem mentiras, sem fingimentos, sem nada entre nós. Ricardo concordou em silêncio. Chamei um táxi.
e durante todo o trajeto até a Vila Mariana, nenhum de nós falou. Apenas olhávamos pela janela, cada um perdido em seus próprios pensamentos, processando a noite que tinha virado nossas vidas de cabeça para baixo. Quando chegamos ao meu prédio, vi Ricardo olhar para ele com olhos novos. Era um prédio simples, de classe média, com portaria modesta e fachada que precisava de pintura. Nada luxuoso, nada impressionante. Mas era meu, e eu tinha escolhido estar ali. "Por que aqui, mãe?" ele perguntou enquanto subíamos as escadas até o terceiro andar. "Se você pode pagar qualquer lugar, por que aqui?" "Porque isso é real", respondi, abrindo a porta do apartamento. "Isso é quem eu sou. Não é sobre o que eu posso pagar. É sobre o que me faz feliz." O apartamento estava exatamente como sempre estava. Limpo, organizado, confortável. Móveis simples, mas de qualidade. Livros nas estantes, plantas na varanda. Fotos nas paredes, principalmente fotos dele. Do Ricardo criança, do Ricardo adolescente, do Ricardo se formando. Toda uma vida em imagens. Ricardo caminhou pelo apartamento como se estivesse em um museu, tocando coisas, observando detalhes que ele tinha visto 1000 vezes, mas que agora pareciam diferentes. Como se cada objeto tivesse um novo significado à luz do que ele tinha descoberto. "Café?" ofereci. "Por favor." Fui para a cozinha e ele me seguiu, sentando-se na mesma cadeira onde costumava fazer lição de casa quando criança. A mesma mesa de fórmica que eu tinha comprado há 20 anos. Ela estava gasta, com marcas de uso, mas sólida, funcional, como tudo na minha vida. Preparei o café em silêncio. Ricardo me observava, e eu podia sentir as perguntas se acumulando nele como água atrás de uma represa prestes a estourar. "Me conta tudo", ele finalmente pediu quando coloquei as xícaras na mesa. Desde o começo, a verdade toda. Sentei na frente dele, bebi um gole do café e comecei. "Eu tinha 28 anos quando descobri que estava grávida de você", disse, olhando direto nos olhos dele. "Estava namorando seu pai há 2 anos. Achava que íamos casar, construir uma família. Mas quando contei para ele sobre você, ele saiu pela porta e nunca mais voltou. Deixou claro que um filho não fazia parte dos planos dele." Ricardo apertou a xícara com tanta força que eu temi que ela quebrasse. "Eu poderia ter te culpado", continuei. "Poderia ter me amargurado, ter me tornado uma pessoa ressentida. Mas quando você nasceu e eu te segurei nos braços pela primeira vez, eu soube que você era a melhor coisa que já tinha me acontecido. E prometi para mim mesma que você nunca sentiria falta de um pai porque teria uma mãe que valia por 2. E você foi", ele disse baixinho. "Você sempre foi mãe e pai." "Comecei a trabalhar como secretária em uma pequena empresa de tecnologia", expliquei. "Ganhava um salário mínimo. Mal dava para pagar o aluguel de um quarto nos fundos de uma casa na periferia. Mas eu tinha determinação. Fiz um curso de informática à noite. Depois comecei a faculdade de administração. Levei 8 anos para me formar porque só conseguia fazer uma matéria por semestre. Mas me formei." "Eu não sabia", Ricardo murmurou. "Você nunca me contou que demorou tanto." "Porque você não precisava saber das dificuldades", respondi. "Você precisava focar em ser criança, em estudar, em construir seus sonhos, não em carregar o peso das minhas batalhas." Levantei e fui até o quarto. Voltei com uma caixa de sapatos velha. Dentro dela havia documentos, fotos antigas, certificados, toda a prova física da jornada que eu tinha feito. "Olha", mostrei para ele, "meu primeiro contra-cheque como secretária, R$ 650. Esse aqui é de quando fui promovida para assistente administrativa, 1.200. Aqui, coordenadora, 3.500. Gerente, 8.000. E aqui, tirei um documento mais recente. Diretora regional, R$ 80.000. Ricardo pegou os papéis com as mãos trêmulas. Ele olhou cada um deles como se estivesse lendo a história de uma pessoa que ele não conhecia. E, de certa forma, era verdade. Ele não me conhecia. Não completamente. "Cada promoção foi uma guerra", disse, minha voz ficando mais firme. "Cada degrau que subi, tive que provar que era 10 vezes melhor que qualquer homem na mesma posição. Tive que trabalhar mais horas, entregar melhores resultados, nunca reclamar, nunca pedir favores.
e mesmo assim, em muitas ocasiões, fui preterida por homens menos qualificados. Mas você não desistiu. Não podia desistir. Eu tinha você dependendo de mim. E mais que isso, eu tinha um ponto a provar, para mim mesma, para o mundo, para seu pai, onde quer que ele estivesse, que eu não precisava dele, que a gente não precisava dele. Ricardo colocou os papéis de volta na caixa com cuidado, como se fossem relíquias sagradas. E, de certa forma, eram. Eram a prova física de uma jornada que a maioria das pessoas nunca teria coragem de fazer. Por que você nunca me contou? Ele perguntou, e sua voz estava carregada de emoção. Por que deixou eu acreditar que a gente tinha menos do que realmente tinha? Suspirei. Essa era a pergunta mais difícil. A que eu sabia que viria, mas que ainda não tinha certeza de como responder completamente. Porque eu vi o que dinheiro faz com as pessoas, Ricardo, comecei. Vi colegas de trabalho que herdaram fortunas e se tornaram pessoas vazias, sem propósito, sem motivação. Vi jovens que nunca precisaram lutar por nada e não tinham ideia de quem realmente eram. E eu não queria isso para você. Então você mentiu. Eu omiti, corrigi. Nunca menti sobre nosso padrão de vida. Nós vivíamos confortavelmente. Você tinha tudo o que precisava. Mas eu não te dei luxos desnecessários porque queria que você aprendesse a trabalhar pelo que queria. Queria que você construísse seus próprios sonhos, sua própria vida. E eu construí, ele disse, mas a voz estava amarga. Construí até casar com uma família que te tratou como lixo. Ótimo trabalho da minha parte. Você casou por amor? Perguntei. Ele hesitou. Eu acho que sim. Eu amo a Simone. Mas não vou mentir, mãe. O dinheiro da família dela também foi atraente. A ideia de não ter que me preocupar com contas, de poder viajar, de ter uma vida confortável, isso tudo importou também. Pelo menos ele estava sendo honesto. Doía ouvir, mas preferia a honesta à mentira confortável. E hoje? Perguntei. Depois de ver como essa família te faz se sentir, depois de ver o tipo de pessoa que eles são, hoje eu não sei o que pensar, ele admitiu. Hoje eu olho para você, para essa mulher incrível que me criou sozinha e construiu um império do zero. E eu me sinto tão pequeno, tão insignificante, porque eu tenho 35 anos e ainda não construí nada por mim mesmo. Tudo que eu tenho, no final das contas, veio de outras pessoas, da sua força quando eu era criança, do emprego que você provavelmente influenciou eu conseguir? Não, interrompi firmemente. Você conseguiu aquele emprego sozinho. Eu nunca interferi na sua carreira. Nunca usei minhas conexões para te ajudar. Essa foi uma promessa que fiz para mim mesma. Mas ainda assim, ele continuou, eu não sou metade da pessoa que você é. E hoje eu descobri que nem sequer te conhecia de verdade. Levantei e fui até ele. Ajoelhei na frente da cadeira dele, segurei suas mãos como costumava fazer quando ele era pequeno e estava com medo. Ricardo, me escuta. Você é jovem ainda. Tem 35 anos. Eu tinha 35 quando comecei a realmente decolar profissionalmente. Você tem tempo. Tem toda uma vida pela frente. E sabe o que eu descobri hoje? O quê? Que eu cometi erros também. Grandes erros. Achei que te poupar de conhecer minha riqueza te tornaria uma pessoa melhor. Mas o que realmente fez foi te deixar despreparado para lidar com pessoas como os pais da Simone. Te deixou vulnerável a um mundo que eu conheço bem, mas do qual te mantive afastado. Então você se arrepende? De algumas coisas, sim, admiti. Me arrependo de não ter sido mais transparente, de não ter te preparado melhor, de não ter te ensinado que dinheiro é uma ferramenta, não um defeito nem uma virtude. É o que você faz com ele que define quem você é. Ricardo me abraçou. E ali, na cozinha simples daquele apartamento na Vila Mariana, nós choramos juntos. Choramos pela noite horrível que tínhamos acabado de viver. Choramos pelos anos de mal-entendidos. Choramos pela dor de descobrir verdades que mudavam tudo. Mas também choramos de alívio, porque pela primeira vez em muito tempo, não havia mais segredos entre nós. Não havia mais máscaras. Era só mãe e filho, reais e imperfeitos, tentando consertar o que tinha sido quebrado. O que eu faço agora, mãe? Ele perguntou quando finalmente se afastou.
Como eu conserto isso? Você vive, respondi simplesmente. Você vive autenticamente. Você estabelece limites com a família da Simone. Você apoia sua esposa enquanto ela faz o mesmo. E você constrói sua própria vida, baseada nos seus próprios valores, não nos valores deles. E você vai me ajudar? Sempre, prometi. Mas dessa vez, com honestidade completa, sem omissões, sem segredos. Ele sorriu pela primeira vez na noite. Foi um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno. Você sabia que seus cartões iam ser recusados? Ele perguntou de repente. Ri. Foi a primeira vez que ri em horas. Não tinha como saber. Mas eu tinha esperança. Pessoas como os pais da Simone tendem a viver no limite do crédito. Tudo para manter as aparências. E quando o cartão falhou, foi a confirmação do que eu já suspeitava. Eles são ricos no papel, mas pobres na realidade. E você, de roupas surradas e com uma bolsa velha, tinha o cartão mais exclusivo do Brasil na bolsa. A ironia é perfeita. Não é ironia, corrigi. É a verdadeira diferença entre riqueza real e ostentação vazia. Riqueza real é silenciosa, é segura. Não precisa gritar para ser reconhecida. Ficamos conversando até de madrugada. Sobre tudo. Sobre a infância dele. Sobre as decisões que tomei. Sobre o futuro que ele queria construir. Sobre Simone e os desafios que eles teriam pela frente. Sobre como quebrar ciclos tóxicos e construir algo melhor. Quando o sol começou a nascer, lançando luz dourada pela janela da cozinha, Ricardo estava deitado no sofá da sala, exausto, mas em paz. Eu cobri ele com um cobertor, como costumava fazer quando era criança, e fui para meu quarto. Sentei na beira da cama e olhei para o espelho. Débora Cardoso olhou de volta. 63 anos, cabelos grisalhos, rugas de uma vida vivida intensamente. E nos olhos, algo novo. Ou talvez algo antigo que tinha sido temporariamente perdido. Paz. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava fingir. Não precisava esconder. Não precisava ser menos do que era para fazer outras pessoas se sentirem confortáveis. 3 dias depois, a campainha tocou. Quando abri a porta, Simone estava lá, sozinha, com uma sacola de pães na mão e os olhos vermelhos de chorar. Eu não sabia se devia vir, ela começou hesitante, mas eu precisava. Entre, disse, abrindo a porta completamente. Sempre há espaço para a família aqui. Ela entrou, olhando ao redor como Ricardo tinha feito, mas com admiração ao invés de choque. É aconchegante, comentou. É real. Fizemos café. Sentamos à mesma mesa onde tinha conversado com Ricardo. E Simone começou a falar. Sobre a discussão épica que teve com os pais. Sobre como tinha, pela primeira vez na vida, estabelecido limites firmes. Sobre como eles tinham ameaçado cortá-la da herança e como ela tinha respondido que não se importava. Eu não quero ser como eles, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não quero olhar para as pessoas e ver só números. Não quero viver numa prisão de ouro, onde tudo é bonito, mas nada é real. Então não seja, respondi, pegando sua mão. Você tem uma escolha. Sempre teve. Você só precisava da coragem para fazer essa escolha. Eu quero aprender com a senhora, ela disse, e havia uma urgência na voz dela. Quero aprender como construir algo do zero, como ter propósito, como ser uma pessoa de verdade, não só uma boneca rica. Olhei para aquela jovem mulher, para a vulnerabilidade nos olhos dela, para a determinação misturada com medo, e vi nela algo que reconheci, a possibilidade de transformação. Então vamos começar, disse. Mas eu te aviso, não vai ser fácil. Construir caráter nunca é. Eu sei, ela respondeu, mas prefiro difícil e real do que fácil e vazio. Nas semanas que se seguiram, estabelecemos uma nova rotina. Simone vinha 2 vezes por semana. Conversávamos sobre negócios, sobre valores, sobre vida. Ricardo também vinha, às vezes junto com ela, às vezes sozinho. Estávamos reconstruindo algo. Não tentando voltar ao que era antes, mas construindo algo novo, algo melhor, algo honesto. Carolina e Roberto tentaram entrar em contato algumas vezes.
primeiro com raiva, ameaçando ações legais por difamação. Depois com tentativas de reconciliação, quando perceberam que Simone estava séria sobre manter distância. Mas Simone manteve seus limites, e eu a apoiei em cada decisão. Uma noite, 3 meses depois daquele jantar fatídico, Ricardo me ligou. Mãe, eu consegui uma promoção. E foi por mérito próprio, sem ajuda de ninguém. O orgulho que senti naquele momento foi maior que qualquer conquista profissional minha, porque meu filho estava finalmente encontrando seu próprio caminho. Estava construindo sua própria história. Eu sempre soube que você conseguiria, disse. E era verdade. Eu não teria chegado aqui sem você, ele respondeu. Sem aquela noite, sem você me mostrar quem eu estava me tornando. Foi o choque que eu precisava. Às vezes, respondi, a gente precisa ser quebrado para ser reconstruído mais forte. E ali, sentada no meu apartamento simples na Vila Mariana, olhando para a cidade que tinha sido testemunha da minha jornada inteira, percebi algo fundamental. Valeu a pena. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada decisão difícil, tudo valeu a pena. Porque no final, eu não tinha criado apenas um filho bem-sucedido. Tinha criado um homem bom. Um homem que aprendeu, da forma mais difícil possível, que caráter importa mais que carteira, que dignidade não tem preço, que amor verdadeiro não pode ser comprado. E aquela farsa, aquele jantar horrível, onde fingi ser pobre para testar o caráter de pessoas ricas, tinha se revelado o maior presente que eu poderia ter dado ao meu filho. A verdade. Sobre mim, sobre ele, sobre o mundo em que vivemos. Às vezes, as lições mais importantes vêm disfarçadas de humilhação. Às vezes, você precisa descer ao fundo do poço para encontrar a força de escalar. E às vezes, fingir ser menos do que você revela quem realmente importa na sua vida. Eu não me arrependo. De nada. Nem dos erros, nem das omissões, nem daquele jantar terrível, porque tudo isso me trouxe até aqui. Até esse momento de paz, de honestidade, de família reconstruída sobre bases sólidas de verdade. E se eu pudesse voltar atrás e mudar algo? Não mudaria. Porque a jornada, com todas as suas dores e aprendizados, foi o que fez de todos nós as pessoas que somos hoje. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre valores, sobre família, sobre o verdadeiro significado de riqueza, então compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque no final, o que realmente importa não está na conta bancária, está no coração. E isso ninguém pode tirar de você.